Agora, eu avalio que, em geral, a questão das penas, da apenação, da dosimetria, da concessão, eventualmente, de benefícios ligados aos quadros humanitários, isso ficará e deve ficar a cargo do tribunal. Essa é a minha expectativa. Vocês nos cobravam que os processos até então tinham tratado apenas de agentes menores e que a investigação não tinha chegado aos cabeças, os líderes do grupo. E as investigações, para a surpresa de muitos, chegaram a líderes do grupo, pessoas que planejaram golpe, que planejaram assassinato e assim por diante. E, surpreendentemente, as pessoas descobrem que havia idosos nas prisões, que havia mães de filhos menores de 12 anos nas prisões e passam a defender não só a redução da pena, o que é legítimo, pode-se discutir, mas a própria anistia. Eu tenho repetido, como você sabe, que, a rigor, hoje se fala na anistia na defesa do interesse da cúpula do sistema, da cúpula do golpe, não na defesa dessa gente que eventualmente participou de fatos que são graves, de invasão dos prédios públicos aqui no dia 8 de janeiro. 2 pontos aí, professor. Ele diz, a anistia que estão pedindo não é para senhorinhas com a Bíblia, é para os cabeças da tentativa de golpe. E 2, ele diz, quem deve definir dosimetria de pena de condenado é o Supremo e não a Câmara. O ministro Gilmar Mendes tem absoluta razão, né? É isso. E ele está dizendo que nós, tantas vezes aqui, todos nós aqui no jornal, temos dito, né? A história das senhoras com Bíblia e recebendo condenações severas não é verdade, que as imagens, e não é possível brigar com as imagens, deixo isso muito, muito claro. E uma outra questão, que é o Supremo que tem de enfrentar esse problema, e não o Congresso Nacional, isso está muito claro. E não é com a aprovação de PECs oportunistas para tentar salvar, vamos chamar assim, aqueles que queriam um banho de sangue no Brasil. E ele lembra, na sua breve intervenção, o ministro Gilmar Mendes, que não é só o golpe de Estado, são os assassinatos. Naquele momento, 3, né? E o ministro Gilmar Mendes é muito feliz nessa colocação. Foi muito feliz. Esse acordão que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, está tentando fazer com o Supremo Tribunal Federal, ele cria uma figura muito curiosa no mundo jurídico, que é o seguinte: eles querem mudar a legislação. Eles não querem mudar as penas, né? Eles já desistiram de mudar a pena, que é o Supremo que tem que fazer isso. Eles mudam a legislação e a nova legislação ensejará numa dosimetria menor. E eles criam uma figura jurídica que é muito curiosa, que é o seguinte: você tem o crime perpetrado individualmente e tem o crime influenciado pelo efeito manada, que é uma figura jurídica que me causa estranheza, mas eu não sou jurista. Como diz o professor, não vão separar os alhos dos bugalhos. A mim causa estranheza, porque se assim for, uma turba comete um crime e aí na hora do julgamento eu digo o seguinte: olha, eu não tenho culpa individual, eu fui insuflado, eu fui levado pelo efeito manada a cometer aquele ilícito, aquele crime. Mas é o que se sinaliza desse acordão aí para mudar a dosimetria das penas da maioria dos acusados. Franci, que na verdade isso tudo que o Alcolumbre está tentando com o Hugo Mota, com o ministro do Supremo, é para que a anistia seja
colocada de lado, né? Sim, sim. Isso e para evitar também, Amadeu, a esse projeto paralelo a ser apresentado, evitar uma nova crise institucional entre os poderes. Mas o ministro está corretíssimo, porque enquanto os julgamentos ficavam ali apenas naquela base que foi e invadiu a sede dos três poderes, a gente não observava esse movimento todo em prol da anistia. Bastou chegar nos incitadores, nos financiadores, naqueles que intelectualmente planejaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, que esse movimento em prol da anistia cresceu absurdamente. Então, o intuito é apenas esse, é livrar realmente aqueles que teriam participado intelectualmente do planejamento da tentativa de golpe. No entanto, eu acredito que com o áudio vazado do agente da PF, o Vladimir Soares, ali de que teria um grupo armado e que poderia matar meio mundo de gente, esse projeto da anistia está praticamente enterrado, Amadeu, porque depois daquele áudio ficou bem claro a natureza virulenta e agressiva desse movimento. É incrível que ainda a gente esteja dizendo isso. Não, depois disso aqui é que não dá mais. Não, aí vai aparecer outro. Não, mas depois desse é que ficou incontornável. Eu acho que tudo que já foi trazido à tona até agora é suficiente, ou não, Mariano? Eu concordo, eu acho também. E acredito que a fala aí do ministro, ela vai de encontro com o pensamento dos outros, né? Eles não têm dado muita declaração sobre o tema, mas se caso vá para o plenário, ele já demonstra aí na fala mais ou menos qual é a posição dele, né? Olha só, deixa eu falar da